Do primeiro ano, tudo em ordem? Professor Caio de Biologia aqui. E hoje nós vamos ter mais uma videoaula, dessa vez comigo, sobre os conteúdos de Biologia 1. Vamos dar uma revisão sobre os conteúdos, né? Vocês já revisaram as substâncias inorgânicas, a gente já viu, cansou de ver aí, né? Água, sais minerais, as propriedades da água. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais no estudo que a gente viu sobre os carboidratos. Essa aula é referente ao capítulo 5 da nossa unidade de Biologia 1, tá? E a gente vai falar sobre a classificação e as funções dos carboidratos. Vamos lá? Então, os carboidratos, eles também são conhecidos como glicídios ou açúcares. Então, toda vez que você vê essa palavra glicídio, já vai lembrar daquela palavrinha glicose ou também açúcar. Todos os açúcares, eles são carboidratos. Esses carboidratos eles são formados basicamente por carbonos, hidrogênios e oxigênio, tá? Então é a principal molécula componente dos carboidratos. Elas são encontradas em diversos alimentos, alimentos estes principalmente quase sua totalidade de origem vegetal, ó, em diferentes vegetais, principalmente massas, pães, derivados de trigo, enfim, são ricos em carboidratos. A única fonte animal de carboidrato é o mel, que é produzido pela abelha, né? Os demais são todos fontes vegetais. A gente tem diferentes estruturas e a gente vai se acostumar, ó, com esse desenhozinho aqui, essa estrutura química, tanto dessa forma aqui, a estrutura espacial, como a estrutura linear. Vocês aprenderam, se ainda não aprenderam, vão aprender na disciplina de Química, que quando a gente tem essas estruturas aqui, em cada vérticezinho da molécula, representa um carbono, tá ok? Então aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem outro, e assim vai. Aqui a gente tem uma dupla ligação com o oxigênio, certo? Então, tudo isso aqui é uma estrutura de carboidrato, tranquilo? Vamos lá. Funções dos carboidratos. A gente vai ver diferentes funções dos carboidratos, mas a principal função é o armazenamento energético na forma de polissacarídeos. A gente vai falar mais na frente, mas você já sabe o que isso significa, né? Polissacarídeo, poli, muitos sacarídeos, muitos glicídios, certo? Então, eles são armazenados, são muitos carboidratos que são armazenados. E as duas principais formas de armazenamento é o amido nos vegetais e o glicogênio nos animais, tá? O amido é armazenado nos vegetais, principalmente nas raízes. Lembra da macaxeira, da batata inglesa, da batata doce também? Elas são todas raízes. E dentro dessa raiz, dessa estrutura vegetal, existem várias estruturas que elas guardam, que elas armazenam esse açúcar na forma de amido, certo? São vários açúcares, são vários carboidratos unidos para formar o amido. E também nos animais é guardado lá no fígado na forma de glicogênio. Então, no nosso fígado existe uma reserva de glicose, ou seja, uma reserva de energia para quando a gente precisar de energia, esse glicogênio ser quebrado em diferentes moléculas de glicose. Então, a gente vê aqui a organização, a formação dessa cadeia de polissacarídeos, né? Várias moléculas de açúcares ligadas umas nas outras. No amido é de forma linear aqui, né? Pelo carbono alfa. Isso aqui vocês vão aprender lá em química, se preocupa não. E aqui no glicogênio pelo a celulose, aqui é a representação também da celulose, pelo carbono beta da glicose, certo? Então a celulose também é uma forma de armazenar polissacarídeos, mas mais especificamente o amido e o glicogênio, porque a celulose ela é mais estrutural, que é o que a gente vai falar mais na frente. Os carboidratos também servem para a produção de energia. Vocês já aprenderam, se ainda não aprenderam, vão aprender com o professor Caio aqui, que a glicose, os carboidratos, elas são as principais fontes de energia, ou seja, a molécula de glicose em si, ela é metabolizada, ela é quebrada e o resultado, o produto dessas reações de quebra da glicose produz energia na forma de ATP. É a famosa respiração aeróbica, certo? Olha só,
glicose mais oxigênio, né? Absorve mais oxigênio, a nossa respiração, respiramos oxigênio. Lá na mitocôndria, aquela organelazinha que é a fábrica energética do nosso corpo, está presente em todas as células, né? Na mitocôndria, há a quebra da molécula de glicose e a produção de energia na forma de ATP, liberando CO2 e água. Então, os carboidratos são a principal fonte de energia para o corpo, beleza? Olha só, carboidrato estrutural, né? Os carboidratos eles servem para formar diferentes coisas, diferentes estruturas nos organismos. A gente falou sobre elas na composição do DNA e do RNA do material genético. Lembra que a gente tem dois tipos de carboidratos, a desoxirribose e a ribose. Lembra, ó, desoxi sem oxigênio e a ribose é a ribose que tem o oxigênio. Então, ribose tem o oxigênio e desoxirribose é uma ribose desoxidada, desoxidou, tirou o oxigênio, certo? Então, esses carboidratos aqui, essas pentoses, elas vão estar aqui formando a estrutura do DNA, certo? O DNA é formado por vários nucleotídeos, que é um conjunto de um fosfato, mais uma ribose ou desoxirribose e uma base nitrogenada, timina, adenina, guanina e citosina, bem tranquilo que vocês já viram, não é assim? Então, esses carboidratos eles vão estar presentes para formar a estrutura, na estrutura do material genético, no DNA ou no RNA, vai estar presente também nas membranas plasmáticas acopladas tanto a proteínas quanto a lipídios na membrana plasmática, formando glicolipídios e glicoproteínas, ó, carboidrato com lipídio, fosfolipídio, e carboidrato com proteína, formando uma glicoproteína. Então, forma toda essa estrutura extracelular na célula, que isso aqui é chamado de glicocálix. Lembra? Vocês já viram isso na biologia celular, tá? Então, essa estrutura aqui é também formada por carboidrato, certo? Outro carboidrato que forma estruturalmente alguma coisa, algum organismo, é um carboidrato que é responsável pela formação do exoesqueleto dos insetos, dos artrópodes, que é a quitina. A quitina é um carboidrato que forma o esqueleto rígido dos insetos. Por exemplo, os besouros, tá? Caranguejo, não tem aquela casca, né? Aquela casca é formada por carboidrato. Ele é um carboidrato estrutural. Preste atenção que nem todo carboidrato vai servir para energia, certo? Alguns que são guardados, armazenados para produzir energia, aí sim. Outros são apenas estruturais, para formar, né, algumas estruturas, como, por exemplo, o açúcar do DNA, o açúcar das células, o açúcar, no caso, os carboidratos que formam a carapaça, o exoesqueleto dos insetos, são apenas carboidratos estruturais. Existe outro carboidrato também que eu não mostrei aqui, mas que ele forma a parede celular das células vegetais. Vou falar lá na frente, tá? Aguarda aí um pouquinho. Mas só para a gente entender que carboidratos eles servem para estrutura, para formar a estrutura de algumas formas corporais, algumas formas dos organismos. Tranquilo? Como é que a gente classifica esses carboidratos? Como é que a gente tem a classificação dos carboidratos? Vocês já viram isso, foi bem tranquilo, né? A gente classifica o carboidrato de acordo com a quantidade de moléculas de glicídios ou de moléculas de açúcar. Quando a gente tem uma única molécula, uma unidade simples de glicídio, a gente chama de monossacarídeo. Mono quer dizer uma, não é assim? Então, monossacarídeo que a gente conhece, monossacarídeo que a gente conhece é a glicose, o mais conhecido. Temos também a frutose e a galactose. Esses são, olha só, tá aqui, ó, glicose, frutose e galactose. Eles têm, ó, 6 carbonos. Então a gente vai chamar eles de hexose. Lembra hexa, hexacampeão, 6 vezes campeão, né? Assim, hexa quer dizer 6. Então 6 carbonos é uma hexose, terminação ose, terminação referente a carboidrato. E hexose, um carboidrato de 6 carbonos. Aqueles outros monossacarídeos que formam material genético, DNA e RNA, ó, a ribose e a desoxirribose, mostrando aqui,
eles têm apenas 5 carbonos. Então a gente chama eles de como? Pentose. Isso mesmo. Penta, 5, ose, carboidrato. Pentose, carboidrato, glicídio ou açúcar de 5 carbonos. Então a gente está falando de uma única estrutura. Ele é um monossacarídeo. Olha que massa que uma estrutura tridimensional é assim mais ou menos que a molécula de glicose, a C6H12O6, ela se organiza no espaço. Né? A gente pensa que ela é montadinha assim, mas na verdade ela tem sua estrutura tridimensional. As rotações entre as moléculas, ó, em preto aqui a gente tem um átomo de carbono, aqui ligado a um oxigênio e um hidrogênio, certo? Isso aqui é uma hidroxila aqui também, certo? Aqui, ó, carbono, 2 hidrogênios, oxigênio e hidrogênio, tá? Então, aqui é uma estrutura tridimensional e aqui é a estrutura linear ou também uma representação espacial dessas exoses, dessas moléculas de glicose. Tranquilo, gente? Só para a gente entender, monossacarídeo, um único açúcar. Bora para frente? Oligosacarídeo. Lembra que eu falei oligo é pouco, certo? Disacarídeo é um sacarídeo, um carboidrato formado por 2 monossacarídeos. Então, um disacarídeo também pode ser chamado de oligosacarídeo, que tem poucos sacarídeos ou glicídios. Sacarídeo e glicídio são sinônimos, tá, galera? Então, não se preocupa com os nomes não, porque vocês vão entender isso rapidinho. Então, ó, um disacarídeo, 2 monossacarídeos. Lembra dos sacarídeos que a gente falou? Glicose, frutose e galactose. Então, eles vão se juntar entre si e vão formar novas moléculas de carboidratos. Olha como a gente vai formar eles. Ó. Quando eu junto a glicose mais a frutose, eu formo a sacarose, que é o açúcar presente nos vegetais, como na cana-de-açúcar. Ó. Aquele caldo de cana que a gente toma bem gostoso com pastel, ele é rico em sacarose, porque tem bastante glicose e frutose juntos, certo? Então, a lactose presente no leite, lembra que a pessoa, sou intolerante à lactose, certo? É porque a lactose, ó, o exemplo aqui é uma junção de uma galactose, monossacarídeo, e uma glicose, outro monossacarídeo. Então, quando a pessoa é intolerante à lactose, é porque a pessoa não consegue metabolizar, não consegue quebrar eles dois aqui. Então, dá uma reação meio estranha no corpo, certo? Não vamos entrar nesse detalhe, não. A gente vai se focar aqui só para entender a estrutura do disacarídeo, beleza? Então, lactose, glicose mais galactose presente no leite. E a maltose é uma glicose mais glicose, 2 monossacarídeos, duas glicoses formando a maltose, encontrado no malte, uma estrutura de vegetais específicas, certo? Só para a gente entender que disacarídeo é formado por 2 monossacarídeos. Se a gente tiver 3 sacarídeos, assim, 4, né? Pouquinho a gente vai chamar de oligosacarídeo. Nem é mono e nem é poli, tá? É oligo, é pouco, certo? Então, disacarídeo ou oligosacarídeo. Olha só, polissacarídeo. Poli já é muito, ao contrário de mono, tá? Então, polissacarídeo resulta na união de centenas, de dezenas de mono ou disacarídeos, tá? Então, essas moléculas elas vão se organizar. Olha só, cada quadradinho desse aqui, ó, cada hexágono desse, tá vendo? Hexágono 6. Então, essa aqui é uma exose. Tá? Então, cada exose dessa aqui está juntando uma com outra. Isso aqui é um monossacarídeo, vai se juntando e formando uma estrutura bem grande. Então, a gente tem um polissacarídeo. E a gente tem 3 tipos de polissacarídeos. Olha só, a gente tem a celulose, quando esses monossacarídeos são ligados linearmente. Essa celulose vai formar um feixe. Tá? A celulose é responsável por formar a parede celular das células vegetais. Então, as células vegetais ela tem uma parede formada por feixes de celulose, formado por vários monossacarídeos ligados um pelo outro. Tá? A gente tem também um polissacarídeo chamado de amido, que eu falei lá na frente, que ele é responsável pelo quê? Pelo que mesmo? Lembra lá? Armazenamento, isso mesmo. Então, o amido e também o glicogênio
ele é responsável pelo armazenamento energético. Por quê? Porque a gente tem várias moléculas de glicose em conjunto, tá? Então, essas moléculas, quando são ligadas umas com as outras, elas podem ser armazenadas sem serem dissolvidas no corpo. Então, elas ficam armazenadas lá porque elas são insolúveis em água. Então, elas ficam lá guardadas para quando a gente precisar, ela ser quebrada em monossacarídeos, tá? E cada glicose poder ser usada no processo de respiração aeróbica para a gente obter energia na forma de ATP. Tranquilo, gente? Só para a gente relembrar, carboidrato. Falamos de função de reserva energética, de produção de energia, classificamos os carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos ou oligosacarídeos e polissacarídeos. Mas a gente precisa entender que alguns polissacarídeos também, a gente falou que os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas alguns polissacarídeos eles podem ser nitrogenados, ou seja, apresentar nitrogênio na sua estrutura. Olha só aqui embaixo, essa estrutura aqui que parece um carboidrato, mas ele apresenta um nitrogênio aqui. Tá vendo aí que tem um nitrogênio, então eles são chamados de polissacarídeos nitrogenados. E que polissacarídeo é esse? É a quitina. Lembra que eu falei dele, de revestimento, um polissacarídeo estrutural, e vai formar a carapaça dos artrópodes, dos insetos, então vai estar organizado, olha só, formando capas desses polímeros. Poli é muito e meros são partes. Então, polímero é formado por várias partes. Então, um polissacarídeo é um polímero, né? Polímero de vários monossacarídeos, tá? Aqui da quitobiosa, tá vendo? É essa partezinha aqui formando várias estruturas ligadas uma na outra, formando esse polissacarídeo. E tem outro polissacarídeo nitrogenado que quem gosta muito são as mulheres, viu? Pessoal, essas meninas que são bem vaidosas, conhece o ácido hialurônico. Se não já ouviu falar na revista da Avon, qualquer dia você vai ver. O ácido hialurônico, ele é uma substância, ele é um polissacarídeo que ele preenche os espaços intercelulares, ou seja, entre as células. Então, vai preencher para dar uma sustentação, para dar uma estrutura, certo? Para não deixar as células flácidas. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, as células elas vão se distanciando, vão perdendo água, vão desidratando, certo? Então vai formando aquelas linhas de expressões, né, na nossa pele, as rugas, as pregas. Eita, tem gente que gosta dessas pregas, né? Que odeia essas pregas. Então, o que é que o povo faz? Injeta na pele o ácido hialurônico. Esse ácido ele vai preencher a pele para dar uma nova forma a ela, para preencher, certo? Para não deixar aquela flacidez aparente. Então, existem vários cremes para a pele cheios de ácido hialurônico para dar uma rejuvenescida, para melhorar o aspecto da pele, apenas preenchendo aqueles espaços vazios que foram se acabando ao longo da vida, que a gente vai envelhecendo, vai perdendo célula, né? Então, o ácido hialurônico, ele meio que estimula a produção de estruturas da pele para dar uma rejuvenescida, né, nessa pele. Então, esses são carboidratos importantes também, que são muito estudados na clínica, na estética, né, para as pessoas melhorarem sua aparência, mas que ela é produzida naturalmente, tá, no nosso corpo, só que quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo. Tranquilo, gente? E aí, vamos pensar um pouco? Quero que você estude esse conteúdo, dê uma revisada, tá? Pensa aí a importância de conhecer os carboidratos. Não tem importância maior do que a gente entender a nossa principal fonte de energia, né? Carboidrato, ele nos dá energia, né, para a gente exercitar, para executar nossas tarefas do dia a dia. Então, vai pensando aí, pensa um pouquinho, estuda, lê algumas curiosidades e traz para a gente que na terça-feira a gente se encontra pela manhã para a gente tirar essas dúvidas. Tranquilo, gente? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.